como é que a gente encontra um propósito para a vida, ou os propósitos, porque às vezes os propósitos mudam. O que o senhor recomendaria? Eu acho que, outro dia eu vi uma estatística, quais eram as profissões mais importantes do mundo, e aparecia empatado o professor, engenheiro, e, por exemplo, meu pai queria que eu fosse engenheiro, eu me formei em engenheiro, nunca fui engenheiro, mas fui professor bastante tempo. Mas eu pergunto, todo mundo não pode ser professor, não pode ser advogado, não pode ser médico, mas pode até ter outras profissões. Como é que a gente encontra a missão junto com um propósito de vida? Quem que deve nos inspirar? Nós mesmos? Tem uma historinha que ficou famosa aí, que os japoneses se tornaram famosa, que chama-se Ikigai, que tem um pouco de aspecto econômico. Diz, olha, você, para ter um propósito na vida, você tem que ter 4 coisas. Primeiro, ver o que é pago, ver o que você faz bem, ver o que as pessoas gostam. Então, na intersecção de 4 dessas qualidades, surge o Ikigai, quer dizer, você vai fazer o que você gosta, o que você faz bem, o que é remunerado e o que o mercado precisa. Eu pergunto, isso é uma boa receita para criar um propósito na vida, ou não é obrigatório, vamos dizer, ganhar bem ou ser remunerado, mas o que o senhor acha disso? O japonês chama isso de Ikigai, que é lá de Okinawa. Em Okinawa, que o senhor foi homenageado lá com o Karatê, lá também fazem os melhores armas brancas do Japão. E, aliás, lá é que vivem os centenários. Estou quase me mudando para lá, porque tem uma região lá que tem a maior quantidade de centenários do mundo, né? O senhor deve saber disso também, né? Que fazem exercícios, coisas desse tipo. Mas voltando, como é que a gente cria um propósito? Porque quando eu olho a minha vida, tem muita coisa que aconteceu por acaso. Por exemplo, meu pai não queria que eu jogasse bola ao cesto. E bola ao cesto não ganhava, não recebia nada. De repente, foi bom. De repente eu achei que eu devia parar de jogar bola ao cesto e deixei de ir para a seleção para ser professor. Eu tinha uma responsabilidade, inclusive eu era professor numa escola do interior, se eu fosse viajar com a seleção, eu ficava 2 meses sem aula. Então, foi responsabilidade. Hoje talvez me arrependo, porque os 30 anos não voltam. Eu talvez pudesse deixar de não dar aquelas aulas. Como é que o senhor acha? O seu propósito de vida foi mudando? Olha, eu vou contar uma coisa que não tem nada a ver, mas que foi o que me deu o propósito na vida. E a Cristina, talvez, que ela acompanhou, ela sabe que isso. Eu acho que tudo o que eu consegui na vida, eu devo à minha mulher. E eu, quando digo isso... Eu falei da família tradicional, eu também acho que faz a mesma coisa. Quando eu, muito cedo, fui estudar na França, e, evidentemente, com 18 anos, sozinho, no sul da França. Marselha, Nice, etc. Eu estudava em Grasse, que era uma cidade perto de Cannes, 17 quilômetros de Cannes. Fui na época em um festival, tirei fotografia Brigitte Bardot, com Clark Gable, com Kirk Douglas, Errol Flynn, os artistas da época, não é? Mas o dado voltei, comecei a namorar a Ruth, entende? Não tinha religião nenhuma, porque tinha feito a primeira comunhão, e nunca mais, entende? E eu passei 1 ano estudando na França, sem ir à missa, a não ser uma vez que eu estava hospedado na casa de um amigo, era domingo, ele foi à missa e me levou. E eu não fiquei, quando eles vamos à missa, não quis dizer, mas acompanhei lá, assim. Quando começamos a namorar, ainda com 18 anos, os dois, nossa discussão única, porque nós nunca brigamos, era que ela queria criar os filhos se nós casássemos. Na fé católica, eu disse, não, eles têm que ter liberdade de pensar e tal. E foi no nascimento da minha filha que eu senti, mas o apoio que a Ruth sempre me deu em alguns momentos muito difíceis da vida. Por exemplo, o tio da Cristina sabe disso. Foi o momento que nós começamos a brigar com o Delfim, e essa briga eles pediram confisco dos nossos bens e abertura de um IPM contra o nosso em apenas 2 meses depois do ato institucional número 5.
E a Ruth, a tranquilidade que ela sempre me deu, a calma que ela tinha e o apoio, enfim. Tivemos 6 filhos, nós éramos para ter 8, hoje perdeu 2. Então, eu tenho a impressão que essa serenidade, no momento que ela conseguiu me levar de novo, eu tinha feito primeira comunhão, depois nunca mais frequentado a igreja, me deu um outro sentido de vida. E ao dar um outro sentido de vida, eu passei a sentir que nós estamos aqui de passagem, temos que ser o melhor possível, auxiliar aquilo, na educação dos filhos. Íamos fazer muitos erros, como eu devo ter feito e fizemos, mas enfim, tentar acertar sempre. Então, o meu propósito foi sempre tentar, enfim, ser útil a Deus naquilo que eu usava. Então, quando eu conheci o São José Maria Escrivá, que chegou inclusive a me dar um beijo na testa, tenho cartas dele para mim, entende? Daí eu já tinha entrado na obra, e o tio dela também, o pai da Cristina também foi da obra, Luiz Carlos. A vida passou até no meu sentido, santificação do trabalho ordinário. E a santificação do trabalho ordinário no sentido de que, enfim, se Deus nos colocou aqui, nós temos que fazer. O que eram os primeiros cristãos, Vitor? Os primeiros cristãos, eles eram conhecidos pela sua profissão. Cristo era o filho do marceneiro. São Paulo era o fazedor de tendas. Era o centurião, era o pescador, entende? Então, é fazer da sua profissão um instrumento de servir a sociedade. Então, esse sentido de santificar o Deus e ter a filiação divina, que Deus é Pai, que foi Ruth que me pôs, é ela que eu devo, é que deu sentido na vida nos momentos mais difíceis que nós passamos também. Isso seria o ágape grego, aquele sentimento de doação especial a outro sem... Putz, desculpe. Paga para mim. Eu estou dizendo o seguinte, santificar, por exemplo, no trabalho cobrar o justo, mas na verdade fazer o trabalho como se fosse uma estrutura. Aliás, um exemplo melhor o que é santificação ao trabalho, eu vejo aquilo que o São Maria Escrivá fala sobre construção de uma catedral. Em que o que você está fazendo? O operário diz, eu estou colocando tijolos aqui. Tá. E o outro diz, eu estou construindo uma catedral. Quer dizer, cada um de nós tem, por mais insignificante que seja, se for bem a sua profissão, ele passa a ter um sentido. No momento que se ganha essa visão, a vida passa a ser mais fácil. Mesmo nas agruras que acontece, porque todos nós temos altos e baixos na vida. E o advogado mais porque ele vive tratando de interesses dos outros, dependendo sempre, não dele, mas de um julgador. Mas eu entendo que eu considero que a entrada da Ruth na minha vida, entende? É a formação do meu pai, papai e mamãe, mas a entrada da Ruth é que me deu o sentido de vida.